O Cidade L dá continuidade às entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito de Maceió. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio, em reunião com os assessores dos candidatos. E hoje a gente entrevista a candidata Lenilda Luna, do Partido Unidade Popular. Teremos 10 minutos para que a senhora responda as perguntas e faça também as suas considerações finais. Boa noite, candidata. Seja muito bem-vinda ao Cidade L. Cronômetro na tela. Queria começar falando de habitação, que tem uma proposta que chama muita atenção no seu governo, no seu projeto de governo, que fala em zerar o déficit habitacional da capital alagoana, utilizando prédios vazios do centro de Maceió. Como essa proposta vai ser viabilizada caso a senhora seja eleita? Boa noite, Beatriz, a toda a equipe aqui do Cidade AL. Tenho muitos colegas e amigos aqui nessa emissora, né? Trabalhei aqui há algum tempo. E é muito gratificante voltar também como candidata a prefeita, agradecer esse espaço democrático. Eu queria iniciar dizendo que a Unidade Popular é um partido que tem menos de 5 anos e nós consideramos injusta a regra que não nos coloca no horário eleitoral. O horário eleitoral, por ser público, por ser pago com o dinheiro do contribuinte, deveria permitir, mesmo dividindo o espaço de forma desigual, né, o espaço de tempo, mas o guia eleitoral deveria permitir que todos os projetos se apresentassem. É importante que o eleitorado me conheça, saiba quem sou eu, o que eu proponho, conheça a Unidade Popular, esse partido recém-criado que, para ser criado, teve que ultrapassar regras muito difíceis, uma delas de conquistar apoiamento por escrito. Então, um partido que, para se constituir, conquistou 1.200.000 assinaturas no Brasil, é um partido que tem espaço na sociedade, que muitas pessoas se sentem representados nele. E a gente considera injusta, né, essa forma do guia eleitoral de não permitir a nossa participação. Agradece às emissoras que estão abrindo esse espaço para que a gente chegue na casa do eleitor e da eleitora. Então, respondendo sua pergunta, Beatriz, veja bem, esses 800 prédios que são um levantamento que a Universidade Federal de Alagoas fez nos imóveis que estão no centro, né? Então, fez esse levantamento dizendo que tem 800 prédios que não estão tendo utilidade, nenhuma função social. Estão vazios, alguns em péssimas condições, outros em condições razoáveis. É um início, né? Esses 800 imóveis não vão zerar o déficit de habitacional, assim, as pessoas que estão sem casa em Maceió são muitas. Então, a gente tem que começar pelo centro da cidade, porque a política que tem sido vista nos últimos anos é de colocar a população pobre, as habitações populares, cada vez mais distantes. Mas, Lenilda, qual é a forma de fazer isso utilizando esses prédios que não são domínio da prefeitura hoje? Mas se eles não estão cumprindo a função social, eles podem ser desapropriados. É só fazer esse levantamento, entrar com os devidos processos legais, desapropriar, talvez até isso beneficie muitos donos que estão com aqueles imóveis parados sem saber o que fazer com eles. Então, a gente considera muita gente sem casa, muita casa sem gente, né? Podemos dar uma destinação, uma função social para essas moradias e revitalizar o centro. Um centro que tem pessoas morando, que tem pessoas trabalhando, também é um centro mais vivo. A gente está vendo, Maceió é uma cidade bonita, a gente chega no centro da cidade, enquanto em outras cidades o centro é um lugar onde as pessoas à noite vão para atividades culturais, se encontram. O centro de Maceió é um centro que está, assim, precário, morto, sem graça, principalmente à noite, abandonado. Nós queremos revitalizar o centro de Maceió e promover essa habitação popular. Perfeito. Agora vamos falar de trânsito, transporte público na capital. O seu plano de governo também traz a proposta de criar uma empresa municipal de transporte e, com isso, baratear a tarifa. Como é que a senhora planeja tornar essa proposta viável, criar uma empresa municipal de transporte? É tão viável que nós já tivemos. O transporte de Maceió já foi municipal, já era uma gestão pública. Então, pode voltar a ser, não é uma proposta mirabolante, não. O que nós pensamos é o seguinte: ao invés de você investir recurso público, e essa é uma política que a gente pensa em todos os setores, todos, dinheiro público não pode ser direcionado para investimentos privados, para empresas privadas, porque é da natureza da empresa privada o quê? Explorar e visar lucro. Então, é a gestão pública que deve se direcionar
para o povo que mais precisa. Nem sempre as políticas sociais, elas dão lucro, elas não visam lucro. Não se pode fazer implementação de políticas sociais visando ter superávit, como nas empresas. Não é assim, né? As políticas sociais, elas são feitas para dar mais redistribuição de renda, para dar mais condição aos que mais precisam. E há uma inversão desse valor. A gente pensa que o Estado tem que ser máximo, tem que ser mais potente para quem mais precisa e mínimo para quem não precisa do Estado, que são as pessoas ricas, as pessoas que têm suas empresas, que podem dirigir seus negócios, conquistar seus lucros. Quem mais precisa são as pessoas que estão na periferia, que são pobres, que vivem de salário mínimo, ou nem isso, né? As pessoas que têm empregos precários, que têm que trabalhar 15, 12 horas para conseguir dar alimento para os seus filhos. E para essas pessoas aqui, o transporte coletivo, o transporte que não é público, é coletivo, pesa mais. Então, a prefeitura ia ter a sua própria frota para cobrir a cidade toda. Nós iremos gerir a frota municipal, um investimento municipal, ao invés de colocar recurso numa empresa privada, criar uma empresa pública que garanta qualidade de transporte e investimento no transporte coletivo. Não adianta ficar alargando ruas, são muitos carros, muita gente que não pode, que depende de compra moto para poder chegar. Por quê? Porque os ônibus demoram, os ônibus estão lotados, você perde os seus compromissos quando depende do ônibus. Então, o que a gente precisa? Melhorar o transporte público de forma que seja, inclusive, mais atrativo para as pessoas que têm carro, deixar o seu carro na garagem e de ônibus e de BRT, de VLT, porque nós já tivemos várias promessas de ter um transporte interligando a parte alta, a parte baixa. Chegaram, inclusive, os recursos do Ministério das Cidades para isso e até hoje não saiu do papel. Queria saber como é para a senhora ser mulher na política hoje. Então, Beatriz, muito importante a sua pergunta, porque não é fácil para as mulheres estar nesse espaço de poder, né? A sociedade é bastante machista ainda, misógina, então eu aproveito para me solidarizar, inclusive, com a Alicia da Bancada Negra, que foi uma candidata, que é uma candidata a vereadora, que hoje foi ameaçada, recebeu um e-mail com ameaças muito sérias de violências, de perseguição. Então isso é assustador para as mulheres, né? E a gente precisa de uma sociedade que garanta direitos iguais, igualdade de participação. As mulheres estão no mercado de trabalho, em todas as áreas, as mulheres têm uma presença importante no mercado de trabalho. É importante também que a gente seja respeitada quando se posiciona politicamente. Aproveitando então esse posicionamento, eu queria perguntar à senhora qual é o seu plano de governo para melhorar a qualidade de vida e o respeito às mulheres em sociedade. Pois é, no nosso plano de direitos humanos tem esse acolhimento, esse apoio, tanto às mulheres quanto a várias categorias, várias pessoas que sofrem violência na sociedade, e a gente quer que a sociedade seja acolhedora e respeite a diversidade, né? Respeite as pessoas como elas são, como elas querem ser. Então, toda a população LGBT também tem que ser respeitada, as mulheres também. E a gente propõe, dentro do nosso plano de governo, que as casas-abrigo, né, que as mulheres, quando elas decidem denunciar uma violência, a parte mais crítica é nos primeiros dias. Ela consegue ir numa delegacia, depois de reunir muita coragem, não pode mais voltar para casa, porque senão a agressão ou até o risco de morte é muito grande. Então é preciso ter casas-abrigos espalhadas nos bairros, nas comunidades, para as mulheres serem acolhidas. Faltam menos de 2 minutos para essa entrevista ser encerrada. Eu queria trazer agora o espaço para que a senhora faça suas considerações finais. Lenilda. Muito obrigada, Beatriz. Olha, é pouco tempo, eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês conheçam a Unidade Popular, eu quero que vocês avaliem a nossa proposta. São 2 mulheres trabalhadoras, mães, eu e Vânia Gomes, a minha vice é uma catadora de materiais recicláveis, eu sou servidora pública, então a candidatura que representa a classe trabalhadora em Maceió, que representa as mulheres, que representam as pessoas que lutam por direitos sociais, é a nossa candidatura, é a candidatura que tem a fala do povo. Então, ao invés de ficar votando nessas representações das oligarquias, considere votar na Unidade Popular, conheça as nossas propostas, venha falar com a gente, conhecer melhor, e estamos juntos nas lutas sociais do dia a dia com a Unidade Popular.
Perfeito, muito obrigada, candidata Lenilda Luna, do Partido Unidade Popular, que encerra essa rodada, né, de sabatinas. A senhora ainda tem 30 segundos. Deseja falar mais alguma coisa? Desejo sim. Nesses 30 segundos, eu quero dizer que meu número é 80, esse é o número da Unidade Popular. Nós estamos nas redes sociais, estamos nas lutas principalmente, e esse final de semana vamos estar recebendo nosso presidente nacional, Leonardo Péricles. Amanhã a gente vai estar no centro da cidade, durante a tarde vamos fazer uma plenária. Então, participem e venham conhecer também o Leonardo Péricles, presidente da UP. Agora sim, encerrado praticamente todo o seu tempo, agora restam apenas 4 segundos. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na sabatina do Cidade AL. E assim a gente encerra, portanto, esse ciclo. E agora é com você, eleitor, né, de tudo que ouviu aqui, fazer a sua avaliação e a escolha do seu candidato.